Recebendo o deputado estadual Aldo Schneider, ele que é vice-presidente da LESC também. Tudo bem, deputado? Oi, Cleo, tudo bem? Satisfação em estar aqui novamente. Quero cumprimentar todos os telespectadores. É muito bom estar aqui em Rio do Sul e na região. É muito bom depois também do que tem se passado com relação à saúde, né, deputado? Todos muito preocupados. Como é que está agora? Perfeitamente, está tudo sob controle. A cirurgia foi um sucesso. Nós agora estamos iniciando um tratamento. E eu acredito que dentro de alguns meses aí a gente está totalmente zerado e em condições de prestar serviço à comunidade do Alto Vale, sendo de que nós já voltamos para a ativa, evidentemente que nesse momento com um pouquinho menos acelerado. Sim. Mas no contexto está tudo muito bem, a cirurgia foi um espetáculo e o tratamento com certeza também será. Para quem não sabe, o deputado Aldo Schneider passou por uma cirurgia na coluna, né, coluna, deputado? Isso, cervical, foi extraída uma vértebra, mas está tudo sob controle. Que coisa boa. Obrigado. A gente vai comentar algumas pautas aqui da LESC, até porque essa semana foi a última, agora entra num recesso, não é, deputado? De quanto tempo? Perfeitamente. A partir de segunda-feira nós entramos em recesso até o dia 1º de agosto, que é praxe em todos os parlamentos nacionais. Eu só gostaria de dizer, e ontem à noite quando eu cheguei em casa, eu liguei por acaso na Globo News, e um jornalista como você que faz os programas, dizendo agora os deputados vão pegar férias e vão passear. Lê do engano, porque agora todos os deputados que têm compromisso com a sua base eleitoral vão, além de fazer aquele trabalho de quinta a domingo que nós fizemos toda semana, agora esses próximos 15 dias nós vamos visitar todos os municípios. Eu, por exemplo, Clio, represento 60 municípios na Assembleia Legislativa. Eu vou ter 15 dias de recesso. O que significa o recesso? Não vai ter sessão no plenário da Assembleia Legislativa, mas a atividade do gabinete continua a mesma, as demandas da região continuam as mesmas, e este período de recesso é que, com certeza, 90% dos deputados, eles percorrem as suas bases para entrar em contato com seus liderados e também com os municípios que nós representamos, tanto no cenário catarinense quanto nacional. Talvez esse comentário desse jornalista da Globo News seja de muitas pessoas, né, deputado? É bom elucidar isso. Não, também, perfeito, até porque, às vezes, digamos, o jornalista, ou enfim, as pessoas elas não têm a obrigação de saber qual é o tipo de atividade que nós exercemos. Né? Mas a nossa rotina é o seguinte: segunda, terça, quarta e quinta até meio-dia na Assembleia Legislativa, atendendo no gabinete e no plenário. De quinta à tarde a domingo à noite, nós percorremos os municípios visitando as lideranças que nos conduziram ao mandato. E quando tem o recesso parlamentar do meio do ano, é exatamente para que os deputados estejam periodicamente com mais intensidade e com mais tempo nos municípios que a gente representa, tanto no âmbito estadual como federal. Então, hoje, nesse momento, a gente sabe que a política está desacreditada pela maioria das pessoas do Brasil, mas eu quero dizer a você que está me ouvindo de que a transformação da sociedade é o poder que faz a transformação da sociedade. E o poder emana do voto. Então, precisamos ter essas pessoas que exerçam essas funções para poder realmente mudar a sociedade, obviamente, para melhor. Que as pessoas não desacreditem da política, né? Pelo contrário. Pelo contrário, agora é um momento de crise que a gente tem que crescer. O próprio Papa tem dito de que a forma mais universal de se atender à sociedade, universal, é através do poder, e o poder é através da política. Então, verdade. Isso são comentários do Papa, né? Então, a ordem máxima dentro da religião católica perfeito. Que é a mais difundida, né? Perfeito. É uma opinião que a gente tem que respeitar com certeza. A gente está ao vivo no Facebook, no nosso live lá, RBA TV. Você pode mandar uma pergunta, de repente, para o deputado Aldo, aproveitar a vinda dele aqui a Rio do Sul e a nossa emissora. Deputado, são muitas as extinções que eu quero comentar, das ADRs que trouxe muita polêmica, mas antes eu queria comentar de extinções que estão certas já, que é da Coab e da Codesc, que aconteceu essa semana. Bom, o governo do Estado, e eu falo com o governo porque eu faço parte da base de apoio do governador Raimundo, do vice Eduardo, nós estamos discutindo isso há 1 ano e meio, o enxugamento da máquina pública de Santa Catarina. E, logicamente, o que representa essa questão do enxugamento da máquina pública? É reduzir o número de órgãos públicos. E, inicialmente, esse projeto foi apresentado na Assembleia Legislativa, foi amplamente discutido com os interessados, que são os funcionários, tanto da Codesc quanto da Coab, e chegou-se ao entendimento de que essas duas companhias não têm mais razão da sua existência nesse momento. Por quê? A Coab, por exemplo, todo o programa habitacional,
ele é feito hoje pelo Ministério das Cidades, vinculados ao governo federal, através do programa Minha Casa e Minha Vida. Então, esse programa é direto do governo federal com o governo do Estado, através de uma secretaria de Estado, e não de uma autarquia. Então, hoje, a existência da Coab, ela praticamente perdeu o seu sentido. E temos aqui que reconhecer que, ao longo da história da sua existência, ela fez um papel importante para a maioria dos municípios catarinenses. Qual é o município que não tem um conjunto habitacional construído pela Coab? A grande maioria. Então, ela cumpriu o seu papel, enquanto a política de moradia era uma política estadual. A partir do momento que passou a ser uma política nacional, ela deixou de ter o seu papel fundamental, que é a construção de moradias para as pessoas de baixa renda. Quanto à Codesc, quando existia o BESC, quando existia vários, no passado, muito distante, de que os governos estaduais tinham seus bancos próprios, tinha que ter um sistema, o sistema Codesc, que era a empresa que fiscalizava os bancos, que era a empresa que dava o norte do que fazer nas loterias estaduais, enfim. Ela tinha um papel, a Codesc. Esse papel também deixou de ter a sua validade, porque nós não temos mais um banco do Estado de Santa Catarina. Hoje as loterias praticamente, elas não existem mais aqui em Santa Catarina. E aquelas que existem ainda são gerenciadas direto pela Secretaria da Fazenda. Então são dois órgãos que eles perderam com o tempo o seu papel. Então o governador entendeu de que isso aí dá para as atividades da questão da moradia, por exemplo. A Secretaria de Assistência Social do Governo do Estado criou uma diretoria com várias gerências para tocar o programa de habitação de Santa Catarina. E a mesma coisa aconteceu com a Codesc, que a Secretaria da Fazenda fará esse trabalho. Então eu sou totalmente favorável, eu acho que nós não temos mais que sobrecarregar o catarinense com uma carga tributária caríssima para mantermos estruturas governamentais que não justifique mais a sua existência de atendimento à sociedade catarinense. Que não justifique o atendimento, o funcionamento. Perfeito. É o que, as duas pontas ali de opiniões, né, da manutenção das ADRs ou não, das Agências de Desenvolvimento Regional, que eram então secretarias quando o governador Luiz Henrique da Silveira, falecido Luiz Henrique, criou essa ideia das regionais poderem trazer para Florianópolis, para o centro do poder governamental do Estado, todas as demandas, né? Quem mora no lugar sabe o que se precisa muito melhor do que quem mora longe. Primeiro, eu queria saber a opinião do deputado Aldo e o contraponto, né? Aqueles que são contrários a essa opinião do deputado, o que fala, o que argumenta o deputado? Bom, inicialmente, eu gostaria de uma forma didática, tentar explicar um pouco para o nosso telespectador e também para as pessoas que já têm um juízo formado quanto ao fato de ser contra ou ser a favor. Ponto 1. As secretarias regionais, elas nasceram para aproximar as decisões do governo próximo da sua comunidade. Nós, num passado não muito distante, tínhamos uma pessoa que decidia os investimentos do Estado de Santa Catarina, que era o governador do Estado e o vice-governador, que ficavam lá em Florianópolis. Com a vinda do governador Luiz Henrique da Silveira, ele potencializou isso, tirando o poder dele como governador e distribuindo. E naquele momento, no primeiro momento foram 29, depois mais algumas, foram 36 secretarias regionais. Naquele momento da criação dessas secretarias regionais, eu quero deixar claro o seguinte: nós tínhamos as secretarias, tinha orçamento, nós tínhamos financeiro, o Conselho de Desenvolvimento Regional funcionava, porque nós sabíamos quanto de dinheiro tinha por ano em cada regional, e quem decidia era 4 pessoas de cada município, que era o prefeito, o presidente da Câmara e mais 2 membros da sociedade civil organizada. Então, ora, se tu tem orçamento público, se tu tem dinheiro público, tu consegue atender em parte as demandas da sociedade. A partir do momento que tu não tenha mais orçamento e não tenha dinheiro, aí realmente não justifica ter 36 órgãos abertos para não justificar a sua atividade. Então, eu quero dizer que isso é uma decisão de governo. O governo do PMDB, o governo do Luiz Henrique, o governo do Eduardo Moreira, o governo do Pavan, que também foi vice-governador do Luiz Henrique, eles entendiam de que a descentralização administrativa, as coisas funcionavam mais rápido. Com o orçamento nas regionais, os secretários, através das suas decisões, reformava a escola mais rápido, fazia a estrada mais rápido, atendia o hospital mais rápido, e só que com o advento do governo Raimundo e Eduardo, entendeu-se de que, primeiro, diminuiu-se o tamanho das regionais em número de cargos. Segundo, de que todos os convênios
que eram obrigados a serem feitos pela regional, hoje não tem mais essa obrigatoriedade. Terceiro, o orçamento, hoje todas as 35 secretarias de desenvolvimento regional, o orçamento que elas têm é para pagar aluguel, onde for o caso, energia elétrica, pagar o combustível, as coisas básicas. Então, praticamente nós não temos atividade porque nós não temos orçamento e nós não temos financeiro. Mas eu quero aqui dizer para você, Cleo, e é bom que você, que é uma formadora de opinião, e você que está me ouvindo, dizer o seguinte: sabe quanto que efetivamente custa as secretarias de desenvolvimento regional em Santa Catarina, no que tange a vencimentos de servidores? Não representa 0,5% da folha de Santa Catarina. Por quê? Porque hoje aqui em Rio do Sul, ali em Ibirama, ali em Ituporanga, nós temos talvez aqui em Rio do Sul 12, mas nessas pequenas regionais nós temos 10 cargos comissionados. E todos os outros servidores, que é colocado na conta de 600 milhões, 800 milhões, que custa as regionais, esses servidores são efetivos do Estado. Se eles não estiverem concentrados aqui, onde funcionava o antigo DR, essas pessoas vão ter que ir para a educação, essas pessoas vão ter que criar uma agência, aliás, uma gerência regional de saúde, que em Rio do Sul existe a gerência, mas Ibirama não existe, Ituporanga não existe, Taió não existe, vão ter que criar, porque os problemas da saúde vão continuar existindo. Então, na prática, essas pessoas, a maioria das pessoas que atendem nas secretarias de desenvolvimento regional são pessoas efetivas através de concurso público no governo do Estado. Aí seja na Secretaria de Educação, seja na Secretaria de Saúde, seja na Polícia Militar, Polícia Civil, são essas pessoas que estão ali atendendo. Então, a descentralização, qual é o custo que vai deixar de existir a hora que ela fechar, ou se fechar um dia? É esses 10 cargos comissionados, ou aqui no caso do Rio do Sul, 12. Porque todos os outros funcionários vão continuar recebendo seus salários porque são efetivos. Não tem como demitir essas pessoas. Então se cria um folclore totalmente diferente do que realmente é. Claro que se nós pegarmos a criação, a essência do governador na época, de poder trazer o governo mais próximo das pessoas, dotando essas secretarias regionais de orçamento e de dinheiro, é um espetáculo. Eu, por exemplo, fui secretário regional de Ibirama. Nós conseguimos pavimentar Vitor Meirelles e Vitimarsum, obras de milhões e milhões de reais, com recursos da regional. José Boatê e Ibirama. Em curta caminho, né, deputado? Eu estou citando o meu exemplo. Mas por que nós conseguimos fazer isso? Porque o governador Luiz Henrique, naquele momento, entendia de que as regionais tinham que ter orçamento. Todas as escolas, eu estou citando a região de Ibirama, 21 escolas, todas foram reformadas totalmente, ginásios de esporte, isso tudo foi feito quando eu era secretário regional. Mas por quê? Não porque eu sou competente, eu sou melhor do que os meus sucessores. É por quê? Porque naquele momento detinha as ferramentas mínimas necessárias para trabalhar. Hoje, o governo do governador Raimundo, do vice-governador Eduardo, entenderam que tem que concentrar essas decisões em Florianópolis. Então, a discussão ela está aí exatamente por isso. Mas, na prática, as secretarias regionais, repito, elas não representam 0,5% dos salários dos servidores públicos de Santa Catarina. E aí tem o aluguel, obviamente, onde tem espaços alugados, que não é o caso do Rio do Sul, mas é o caso de outras regionais, e todas as demandas do outro serviço público vai ter que continuar, sob a batuta de outros órgãos que já existem no Estado. Agora, essas discussões acontecem ainda, certo, deputado? Florianópolis ainda discute isso junto com o Executivo, porque, afinal, é ele que vai decidir ou não, no fim das contas, é ele que vai canetear. Mas até quando que se imagina que essas discussões aconteçam? Bom, Cleo, nós estamos entrando num período pré-eleitoral. Então, cada partido grande de Santa Catarina tem as suas postulações de chegar ao governo. E aí eu cito todos os partidos, sem distinção. Então, nós vamos ter que começar a criar discursos para a sociedade catarinense. Alguns partidos são frontalmente contra ao fechamento das regionais, outros partidos são no sentido de dotar essas estruturas de orçamento e de financeiro para que elas realmente cumpram o seu papel de estar próximo da sociedade. Outros partidos defendem o enxugamento do tamanho, ao invés de ser 36, ser 21, que são as representações micro-regionais do Estado. Então, agora é o seguinte, nós estamos entrando no pré-debate eleitoral. Quem vai definir isto? Quem será o futuro governador de Santa Catarina? E a sociedade vai poder escolher através do voto.
nós queremos ou não a regional, ela foi importante, ela não foi importante, eu posso testemunhar e dizer do meu tempo que eu fui secretário durante 7 anos na regional de Ibirama. Aquela região está satisfeita com o advento de o governo colocar uma estrutura perto do seu povo, que antes nós não tínhamos. Nós dependíamos de Florianópolis ou de Rio do Sul. Hoje não. Aquela estrutura daquelas 9 cidades tem autonomia, elas têm independência. Infelizmente, nós não temos dinheiro na Secretaria Regional para poder executar as demandas dos municípios. Mas a estrutura ela é eficiente, necessária, é moderna, e eu sou totalmente favorável, evidentemente. Talvez tiver que enxugar o número de 35, não é mais 36, porque na Grande Florianópolis não tem. Talvez, se for o caso de enxugar alguma coisa, até aí eu não sou contra o enxugamento em número de regionais. Mas quanto à sua eficácia e ao seu atendimento, eu discuto em todas as instâncias e provo com números de que a descentralização ela foi proativa em Santa Catarina. Eu falei antes, né, e o deputado também vai concordar comigo, aquela história de você morar no lugar e saber o que é necessário, as demandas, indiscutível, né, que a pessoa que mora no lugar sabe mais, com muito mais propriedade do que aquela pessoa que está longe. Sabe onde vai o Qual é a concepção da sociedade nesse momento? Eu vou pegar o caso de Ibirama, que eu conheço bem, porque eu não quero ser injusto por falar de Tuporanga ou do Rio do Sul, vou pegar Ibirama. As pessoas chegam lá em Ibirama, e elas adentram a Secretaria ou a Agência de Desenvolvimento Regional, e elas se deparam lá com 30, 40, 50 funcionários. Mas são funcionários da educação, são funcionários da saúde, são funcionários da SIDASC, são funcionários da IPAGRE, são funcionários de todos os órgãos governamentais. E de que esses funcionários são efetivos. A hora que fechar aquela porta, eles vão estar abrigados em algum guarda-chuva. Agora, o que vai deixar de existir ali em Ibirama a hora que fechar, ou se o futuro governo extinguir as regionais? São, com o secretário, 10 cargos comissionados que deixarão de existir, porque toda a demais estrutura já existe, já faz parte do custo fixo do governo, e na prática o Luiz Henrique, quando criou esse modo de governança, ele criou tentando juntar tudo que tem no Estado para poder estar num único local e prestar serviço à sociedade regional naquele momento. Deputado, eu queria muito agradecer a sua vinda aqui hoje e mandar um grande abraço a Rio do Oeste, que começou já a 19ª edição da Festa da Polenta, a FEPOL. Ontem nós recebemos o prefeito Pessati aqui e o seu Fiamoncini, e descobrimos que somos parentes, inclusive. Então, um abraço a Rio do Oeste, parabéns pela festa mais uma vez. Hoje à noite, se porventura, né, o deputado se sentir bem, com a agenda um pouco mais restrita agora por conta da saúde, vai estar em Rio do Oeste também. Não tenha dúvida que eu quero aqui desejar a Rio do Oeste, né, através do nosso prefeito Betão, todo o sucesso do mundo. Eu tenho certeza de que a festa em si já é um sucesso, até porque a tradição, 19ª festa, todos os prefeitos que antecederam o Betão também sempre primaram, né, por esse momento festivo da sociedade de Rio do Oeste. E quando eu falo Rio do Oeste é região, porque a nossa região é uma região pequena, mas muito integrada. Os municípios são integrados entre si. Então, quero aqui cumprimentar, na figura do prefeito Betão, que também é presidente da MAV, toda a comunidade rioestense, desejar uma ótima festa. E também, Clio, quero aqui registrar a presença comigo do ex-prefeito de Rio do Sul, Gariba, que está conosco lá na Assembleia, na função do nosso diretor financeiro daquela casa, a vereadora Zeli, que está nos acompanhando aí nesse périplo, o vereador Nando, o vereador Carizo, e desejar aos nossos companheiros aqui do PMDB de Rio do Sul, que estão, com certeza, preocupados com o desenvolvimento da cidade. Então, quero aqui fazer um registro, agradecer a companhia deles e dizer de que a gente trabalha em grupo. Nós não conseguimos trabalhar individualmente. Eu tenho um mandato de deputado que não me pertence. Pertence a essas pessoas que me conduziram a esse mandato. Então, quero fazer o registro a todos eles e dizer que juntos a gente está atento ao desenvolvimento de Rio do Sul. Isso mesmo. Muita saúde, deputado. Obrigado, cada vez mais. Sucesso Cuide-se. Um abraço, porque hoje nós tivemos plateia aqui, com esse povo todo verdade. Que o deputado Aldo citou. Um abraço. E mais a minha assessoria de gabinete. A assessoria impecável do Ramiro e sua turma. Um beijo, Ramiro querido, a família Fernandes toda e a toda a assessoria do deputado Aldo sempre. Obrigada, deputado, mais uma vez. Um abraço. Bom,